ela perde tudo. Ela perde os veículos que estão apreendidos, objetos, aí vai tudo para leilão. Os valores para leilão. E, inclusive, os imóveis, eles vão a leilão, sim. Na semana passada, o filho dela, que é o tal do vulgo chefinho, que mora, é um filho adotivo que ela tem, e que mora num apartamento na Zona Norte, lá no Tatuapé, ele estava, doutor Fábio, andando com uma Mercedes. E nessa Mercedes ele foi parado pela polícia, porque a polícia retirou, fez a apreensão desse veículo, pois o veículo é da Deolane Bezerra. Quando a polícia cumpriu o mandado de busca na casa dela, eles fizeram a apreensão de 2 carros de luxo. Fizeram a apreensão de certa quantia de dinheiro que tinha na casa dela. Mas também no mesmo dia fizeram uma apreensão na casa do filho, mas esse carro não estava. E agora, doutor Fábio, o carro foi localizado. Então me dá a impressão que todos os bens da Deolane estão sendo apreendidos. E se ela for condenada, eu queria que o senhor explicasse para o público do Vilela o que pode acontecer no fato de uma condenação com todos esses bens, 27 milhões apreendidos, conta física, conta jurídica, 3 carros e também dinheiro espécie que estava na casa dela. Isso pode ser, o juiz pode, na sentença, ele pode dar o perdimento disso tudo. Então, nós tivemos aí, no momento da prisão dela, a apreensão de 2 veículos de luxo. Passado quanto tempo? 3 meses? Apreende um veículo que estava com o filho em nome dela. O que isso nos leva a entender? Que essa busca por patrimônio continua. E o que mais eles... Lógico, vai tomar tudo dela? Não, a princípio esse não é o objetivo. É bloquear tudo. Lógico que quando são bens imóveis, carros, motos, embarcações, você retém, você apreende. Dinheiro espécie. Dinheiro espécie, você apreende. Joias e afins, você apreende. Agora, quando você tem imóveis, você bloqueia a matrícula daquele imóvel. Ponto. Agora, numa sentença, se ela, ao longo desse processo, se ela não conseguir provar a origem disso tudo, se ela não conseguir provar qual foi o caminho desse dinheiro, de onde veio esse dinheiro para adquirir tantos bens, o juiz na sentença ele pode dar o perdimento, ou seja, ela perde tudo, ela perde os veículos que estão apreendidos, objetos, aí vai tudo para leilão. Os valores para leilão, e inclusive os imóveis, eles vão a leilão, sim. Doutor Fábio, esse dinheiro, tudo transformado em dinheiro, esse dinheiro vai para onde? Na realidade, isso fica para o Estado. Então, hoje é normal você ter, por exemplo, a polícia de uma determinada cidade usando determinados veículos, e esses veículos foram oriundos de bloqueios, de apreensões, que o Estado, de alguma forma, para amparar, para poder prover um pouco mais da segurança, dar mais condições, dar um destino legal, eles deixam para um uso da polícia, mas na maioria das vezes você tem essas apreensões, isso vai a leilão, e esse dinheiro é para se reparar, por exemplo, para pagar os impostos que porventura não tenham sido pagos ao longo desse processo, tá? Mas isso fica literalmente para o Estado, por um fundo do Estado. Então ela vai ter que provar, não só rebater nessa questão probatória em relação a tudo que tem de prova contra ela a título de condenação, mas também vai ter que indicar a origem, de onde veio esse dinheiro, para que ela possa, na sentença, não perder isso, né? E se perder, lógico, cabe recurso, mas o juiz, se entender que ela de fato tem uma origem, que foi um trabalho lícito, que esses bens foram adquiridos de forma lícita, ele não dá o perdimento. Ele pode dar o perdimento total, ou pode dar ou não dar o perdimento em nada e devolver tudo, ou ele pode dar o perdimento parcial. Olha, esse imóvel não, essa embarcação sim, esse veículo eu devolvo, este outro veículo eu não devolvo. E aí entra a questão dos terceiros de boa-fé, são pessoas talvez que tenham feito
negócios com ela. Então, mas o trabalho é muito grande para provar tudo isso que você mostrou aqui de provas que tem dentro desse processo, Florelo. Vilela, eu queria aproveitar para fazer um comentário que aconteceu agora nos últimos dias e que me chama uma atenção. Eu operei no direito quase 35 anos e a gente sabe que a Deolane, quando foi presa, eu me recordo bem, Vilela, ela foi levada para o Palácio da Polícia e ela estava com uma fisionomia boa, ela até deu uma certa risada, porque eu acho que ela acreditava que aconteceria com ela o que aconteceu no Nordeste quando ela foi presa. Ela foi presa no Nordeste, num outro problema, com Beth, e logo em seguida ela foi solta. E ela fez uma grande comemoração. Então ela esteve no Palácio da Polícia, aonde eventualmente ela foi levada quando do cumprimento da ordem de prisão, e a polícia resolveu enviá-la para onde? Para um presídio próximo do DEIC do interior, que é Tupi Paulista. É claro que as irmãs não gostaram, ninguém gostou, porque é uma cidade que fica a mais de 600 quilômetros de distância. É um trabalho de mobilidade muito grande, mas o processo corre no interior. Então, a justiça, o doutor Lincoln Gaquia e também os delegados do DEIC entendem que ela tem que ficar detida próximo ao local da investigação, até para que ela eventualmente possa ser ouvida a qualquer momento. Ok. Só que, isso é a minha percepção, doutor Fábio, eu queria uma opinião do senhor. Quando eles perceberam que os advogados que eles têm no escritório não estavam dando conta de soltar a Deolane, eles resolveram contratar um figurão, resolveram contratar um advogado famoso, que é o doutor Auri Lopes Júnior, que foi contratado e tem feito um trabalho agora de tentar soltá-la, mas até agora não conseguiu. Bom, mas nos últimos dias, doutor Fábio Costa, eu tenho reparado que um advogado, ele tem ido às redes sociais e ele tem feito uma série de colocações como se ele fosse advogado da Deolane. E pelo que eu estou sabendo, ele entrou com um pedido até para a soltura da Deolane, se não me engano é um habeas corpus. E ele fala do processo, me dá a impressão que ele teve acesso ao processo, porque ele fala algumas coisas que são coerentes, mas como se ele fosse advogado. A pergunta que eu lhe faço, doutor Fábio Costa, ela tem advogado, ela contratou um dos maiores advogados do país, que tem um escritório que está trabalhando para ela. A pergunta, esse tipo de advogado que não é defensor dela e fica falando sobre o fato e até peticiona, pode atrapalhar, não atrapalha? Esse profissional comete alguma falha em relação à advocacia? Qual que é a sua visão se o senhor eventualmente fosse o advogado da Deolane e aparecesse alguém peticionando ou eventualmente até falando do processo? Olha, não sei se eu coloco o senhor numa saia justa. Não, jamais, tá? De forma alguma. Vilela e Lordeiro, é o seguinte, a questão da transferência dela para Tupi Paulista com a alegação de que o processo é de Tupi Paulista, para mim, não justifica. Essa é a minha opinião, que ela deveria estar presa aqui na capital, porque foi o local onde ela foi presa. Ponto. Essa é a primeira questão. Discordo dessa transferência dela, até porque hoje, na maioria das vezes, o preso ele é ouvido por videoconferência, então tem sim uma estrutura. E também aqui, se tivesse ela presa aqui em São Paulo, tivesse que levar ela lá para ser ouvida presencialmente, o Estado tem essa estrutura, então não justifica. Mas enfim, agora, o que nós vimos aí na internet nos últimos dias é eu vejo o seguinte, uma imoralidade. Por quê? É público, é notório que o doutor Auri Lopes Júnior, um grandíssimo advogado, um dos maiores advogados criminalistas que nós temos no país, professor, uma pessoa fantástica, um profissional assim, nota 10. Agora, vem um outro advogado para falar do processo, aí de repente foi como você disse, falou algumas coisas coerentes, porque talvez teve acesso ao processo, até aí, ok. Agora, o que eu vi de vídeo desse advogado, ele se coloca quase que na condição de advogado da Deolane. E eu não sei ainda, posso aqui chutar, posso estar falando bobagem, mas eu tenho quase certeza que o doutor Auri Lopes Júnior vai tomar uma providência em relação a isso.
vai tomar uma providência. Agora, esse habeas corpus que ele impetrou em face dela, olha, pode não ser ilegal, mas eticamente é imoral. Eticamente é imoral. Pode atrapalhar a defesa? Pode atrapalhar, inclusive, se isso atrapalhar, cabe, lógico, uma representação, né? E aí quem vai decidir é a OAB, né? Mas cabe uma representação dele contra o advogado, e se atrapalhar, cabe uma representação, cabe um processo contra ele, se ele atrapalhar no processo. Então, eu vejo o que eu vi, en passant, assim, nas redes sociais, é um sujeito querendo, digo sujeito assim, com respeito ao colega, sem ser pejorativo, mas querendo mais mídia do que resultado, né? Então, porque vem a público para falar do processo, até aí normal, nós também falamos do processo, né? Agora, como tem pessoas que falam de processo, não entendem de processo e não entendem do processo. Mas essa questão eu vejo uma questão meramente midiática dele, uma questão que pode sim atrapalhar, ele pode ser responsabilizado não só por ela que eu digo de Eulane, a não ser que ele tenha tido a autorização dela para isso, o que eu duvido muito, porque ela fez uma bela de uma contratação de um grande profissional. Que não é barato. Que não é barato. Então eu vejo que com certeza ele vai tomar algum tipo de providência para cessar isso, porque aponta meio que genericamente, meio que superficialmente que o processo tem falhas, mas não aponta qual é a falha, não aponta qual é a contradição. Joga-se uma semente para tentar de repente surfar na onda de um dos casos que hoje, e aí eu te falo com muita propriedade, em se tratando de caso criminal, hoje é um dos principais casos criminais que nós temos no Brasil. Pela dimensão, pelo nome, pela investigação. Mas isso vai puxar, vai cair muita gente embaixo? Vai cair muita gente, porque nós temos um grande... O nome de uma pessoa que tem 25 milhões de seguidores na internet, é um grande nome. Nós temos o advogado dela, um grandíssimo nome, Dr. Auri Lopes Júnior. Eu tive recentemente algumas sentenças favoráveis, onde os juízes citam Auri Lopes Júnior. Assim como diz Auri Lopes Júnior, então ele é um grande nome. E do outro lado nós temos um grande promotor com um nome muito pesado também. Então hoje